Saudações a todos, sou o professor Fábio e hoje a gente vai estar discutindo um pouquinho mais sobre alguns aspectos sobre cultura organizacional e mudança, ou gestão da mudança também, outro tema que a gente pode falar sobre ele. Mas é um assunto que é bastante amplo a gente falar sobre cultura organizacional, é algo que está presente, né, no cotidiano empresarial, na gestão pública, então está presente nos mais diversos segmentos, né, nas mais diversas entidades, órgãos, empresas, setores da sociedade. Né? Então, desde o meio militar, nas religiões, nas empresas, né, de pequeno, médio e grande porte, empresas multinacionais. Então está em todos os lugares, né? Como até mesmo as diferentes famílias, né? Vão ter famílias mais conservadoras, vai ter famílias mais liberais. Então cada família vai ter um hábito, vai ter um conjunto de costumes, tradições, né? Que fazem parte daquele contexto. Como também as próprias empresas também, elas vão desenvolver, obviamente elas vão ter a sua cultura, mas é sempre bom dizer que a cultura ela é sistêmica. A gente não tem como pensar em uma dessas unidades, em uma dessas coisas menores, sem relacionar com o tempo que a gente está vivendo, né? A época, o contexto, se é uma época de crise econômica e recessão, porque o Brasil vive um período de crise e recessão, por exemplo, desde 2015, com pequenos avanços, mas na verdade a gente nunca efetivamente deslanchou. Então, um buraco, né, uma situação assim que o pleno emprego não voltou, agora a gente está lidando com questões relacionadas com alta de alimentos, inflação, então uma série de coisas que vão interferir no cotidiano e nas ações das organizações, como a própria pandemia também é um outro fator que vai mexer, né, na maneira como funciona o planejamento, as ações, a forma, né, de reagir também, né, diante da pandemia ou de um período de crise, de instabilidade política e econômica. Isso aí interfere também no cotidiano das empresas. A própria polarização política no Brasil vai interferir, né? Eticamente não deveria interferir até mesmo na hora de uma contratação, né? Então é algo que a coisa chegou a um nível tão doentio que interfere na hora da contratação de um profissional. Então a coisa chegou nesse ponto. Mas quando a gente pensa em cultura, é importante a gente saber que existem culturas fortes e culturas fracas, né? Ou ainda culturas adaptativas. Quando a gente fala em cultura forte, fraca, ou poderíamos também chamar profundas ou superficiais, é a gente lembrar da árvore. Se for uma árvore do cerrado, então fica mais fácil, né, para a gente poder entender que as árvores do cerrado, né, vão buscar água lá embaixo, né? Então as raízes elas são profundas, né? Enquanto há outros tipos de plantas em outros biomas do país que não têm essa necessidade, certo? Então as raízes elas são mais superficiais. Mas isso aí tem a ver com o funcionamento das organizações. Então existem culturas que vão realmente primar, né, por valores, vão ter uma série de questões que vão estar norteando a empresa, certo? Então algo que vai estar bastante visível, né? É algo bastante forte no cotidiano e que de alguma maneira as pessoas compreenderam, entenderam, assimilaram e desde o início já é transmitido isso, os valores, as crenças, e quem chega no treinamento, aquelas coisas todas, a pessoa já vai então se encaixando, não só se encaixando, mas no próprio olhar dela, no cotidiano, são coisas bastante claras, bastante visíveis, essa questão, né? Quando a gente pensa no exemplo da cultura forte, existem empresas que primam bastante pela questão
da abertura ao novo, as inovações tecnológicas são adaptáveis. Então, são características que essa empresa vai ter. Como também vai ter outras empresas que não vão ter esse perfil. Vão ser mais conservadoras, vão estar ainda muito atreladas a um passado vitorioso, tal, ou então as grandes realizações do chefe, aquela coisa toda, mas principalmente as empresas familiares, né? As empresas familiares de pequeno e médio porte, isso aí vai ser bastante presente. Existem alguns casos, até eu estava lembrando de uma série, que é Street Food Asia, que é do Netflix, que mostrava o caso de uma moça sul-coreana que foi fazer faculdade de gastronomia nos Estados Unidos, estava super feliz, realizada, o sonho da vida dela morar nos Estados Unidos, trabalhando na gastronomia de alto padrão nos Estados Unidos, fez universidade, se formou, estava super bem lá, mas aí a família necessitou que ela voltasse, que a empresa familiar na Coreia passou a ter problemas econômicos, na gestão, então ela contragosto, mas a questão da honra e do respeito ao mais velho é muito forte no Oriente, em especial na Coreia do Sul também. Então ela voltou para atender a demanda da família e ela trouxe um monte de inovações tecnológicas nos processos, na forma de conduzir o negócio e revolucionou. Eles tiveram que mexer na estrutura e, obviamente, na cultura da empresa para que ela pudesse, então, sobreviver. Aquela empresa não fosse, de alguma forma, falência e acabou dando certo. Achei bastante interessante essa série, né, Street Food, não só a questão da comida, mas mostra pequenos negócios, banquinhas, lojas, que como elas fazem, como elas surgiram e como elas estavam fazendo para sobreviver num contexto cada vez mais competitivo que exige inovação por parte das empresas. Também lembrei de um caso, né, de Goianésia, vou falar o milagre, mas não vou falar o santo, de um amigo meu que trabalhava num restaurante e ele então, num restaurante num cargo subalterno, né? Cargo operacional, e ele então chegou para o dono e colocou, ó, se a gente, que aí tem um aplicativo local, né, em Goianésia, né, que é o iQfome, né? Seria o iFood genérico, né? Então ele colocou que se a empresa fosse cadastrada no iQfome, teria mais pedidos e tal, e realmente acabou acontecendo isso. Ele acolheu, o dono acolheu a ideia, passou a vender também pelo aplicativo e aumentou muito, né? Acho que aumentou 30% as entregas de, 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 de almoço, né? Principalmente marmitex, almoço, essas coisas, né? Também discutiram a questão do preço e a empresa ganhou dinheiro com isso. Então, como é uma empresa conservadora, familiar, então na cabeça do chefe, assim, eu acolhi a ideia, então estou mantendo o emprego dele, então estou fazendo um grande benefício para ele. Quando eu acho que, na verdade, na minha opinião, mereceria um tipo de prêmio, um tipo de reconhecimento por uma ideia que foi inovadora, a questão da tecnologia, que trouxe benefício direto para a empresa. Então, as empresas inovadoras, que têm uma mentalidade mais atualizada, muitas empresas têm essa visão de trazer prêmios, reconhecimento, promoção, um tipo de promoção, um tipo de valor ao funcionário que agrega e que traz um benefício à empresa. Acho isso bastante interessante. E quando a gente está falando em inovação, é muito comum empresas familiares, quando elas crescem e à medida que os filhos vão se formando ou vão para a faculdade, muitas vezes escolhem, né, a administração de empresas justamente para poder tocar, né, o negócio, trazer novas ideias, a questão da própria gestão, a parte fiscal, traz uma série de benefícios para a empresa à medida que esses filhos vão para a universidade, se formam e voltam, e eles então colocam, ou até mesmo durante o próprio curso de graduação, eles vão trazendo ideias, processos, maneiras de gerenciamento, e isso então vai interferir no cotidiano daquela empresa. E cada empresa tem um mote, cada empresa tem uma forma, existem valores. Tem empresas que vão, se você for pensar, a Apple, a Microsoft, o Google, obviamente o foco vai ser a inovação, a criatividade,
né? E eles têm uma maneira bem interessante de trabalhar com as pessoas, né? De modo que elas possam trabalhar com flexibilidade, buscam o melhor meio das pessoas serem altamente produtivas, enquanto há outros setores que não têm essa preocupação. E cada empresa, conforme eu falei, tem a sua insígnia, tem o seu mote, tem a sua razão de ser. Tem empresa que vai ter foco total no resultado. Outra empresa tem lá um marketing, uma estratégia de venda extremamente agressiva, né? É uma característica também, né? Tem que ir para cima, aquela coisa toda, tal. Tem empresas que têm esse foco, já tem outras que não veem isso com bons olhos, preferem uma estratégia diferenciada, certo? Então, o próprio sistema, como funciona a empresa, né? Uma empresa geralmente hoteleira vai ter muita atenção, né, nos detalhes, né? Que realmente quem se hospeda no hotel, no resort, vai estar atento aos detalhes da cozinha, da hospedagem, da estrutura, dos passeios, das coisas que são embutidas ou ainda outros opcionais. Então, existem alguns segmentos que vão ter muita atenção no detalhe, na prestação do serviço, vai fazer toda a diferença na concorrência. Então, isso tem a ver com cultura. Outras empresas têm o foco na equipe, valorizam muito a questão da equipe, do trabalho, da produtividade, e também benefícios, recompensas. Então é muito interessante também quando essa empresa tem esse foco. Cada empresa, principalmente, sabe, vai ter o seu conjunto de valores, a sua missão, a sua razão de ser e a sua própria cultura. E nisso é importante a gente pensar também que há pessoas que vão se encaixar, que vão se enquadrar num determinado tipo de empresas e outras que não. Uma pessoa que é inovadora, ligada à criatividade, às mudanças, à contextualização em relação ao tempo que a gente está vivendo. Se ele cair numa empresa mais tradicional e conservadora, essa pessoa vai morrer. Ela pode trabalhar mediante a necessidade do emprego, do salário, aquela coisa toda, certo? Mas a pessoa, dependendo do contexto, ela vai sofrer e com o tempo ela não vai conseguir aguentar. E na outra ponta, uma pessoa que está acostumada com um ritmo de empresa mais tradicional, mais conservador, ele nem chega na empresa inovadora. A própria seleção, né, no próprio RH, no próprio processo de seleção, ele já vai cair. Dificilmente ele vai conseguir chegar lá, né? A menos que tenha uma questão, um ponto muito específico, uma necessidade, mas geralmente a pessoa ela não vai conseguir acompanhar aquele ritmo, né, da empresa, o mote, aquela visão, e isso é facilmente perceptível, né, na fase de recrutamento e seleção, que também é um problema sério hoje em dia, né? Não sei quantos de vocês já trabalharam com recrutamento e seleção, mas parece que a cada ano que passa o nível dos candidatos é cada vez mais baixo e ainda o comprometimento, uma série de questões aí que as empresas têm reclamado do nível dos candidatos, ou então da quantidade de candidatos que poderiam ser considerados aptos, né, para a vaga. A gente tem uma vaga. No passado você teria 3, 5 candidatos ali em condições de pleitear aquela vaga. Hoje em dia já ouvi relatos, se eu pegar 30 currículos, às vezes não tirar nenhum que esteja plenamente, tenha o perfil desejado. Então, por isso, em alguns casos, as empresas acabam tendo que também investir mais em qualificação e treinamento. Eu ia falar também um pouquinho sobre gestão de pessoas, principalmente as universidades federais, as que eu conheci. A UNB tem um departamento de gestão de pessoas maravilhoso. Até o meu artigo, né, que eu fiz após em gestão de pessoas e gestão pública, então o meu artigo dialoga, né, com as duas áreas. Então a gestão de pessoas, não só a questão na hora da contratação, de recepcionar os novos colaboradores, dos cursos, treinamentos, ou solucionar pequenas questões e problemas do dia a dia, eles são fantásticos, são maravilhosos. De você ligar para lá e você ser bem atendido, serem atenciosos, eles responderem as coisas de uma maneira, as pessoas sabem o que estão fazendo e sabem responder. Até conversei com pessoas que já estagiaram lá e falaram que o tratamento dispensado em relação ao estagiário é uma coisa incrível. A ideia da inclusão, de ensinar, da pessoa se sentir à vontade, crescer e se desenvolver em todos os níveis. Porque na gestão de pessoas, qual é a coisa mais importante para as organizações
atualmente, são os recursos intangíveis. São, por exemplo, quanto é que custa uma ideia inovadora? Uma ideia que vai trazer lucro para a empresa, né? Então, a estrutura material, os recursos tangíveis começou a perder espaço e começaram a focar as pessoas, porque quando tem muita rotatividade dentro de uma empresa, é sinal que aquela empresa não tem a política de retenção e as pessoas não se sentem bem, não se sentem à vontade e acabam saindo e indo embora. Então, as empresas têm que pensar, algumas empresas têm pensado em mecanismos, né? Não só de recompensa, mas de reconhecimento, que muitas das vezes as pessoas não querem só dinheiro e posição, muitas vezes eles querem reconhecimento, né? E quanto aos níveis, quando a gente pensa nessa questão das empresas, né, quando a gente pensa dentro da cultura organizacional, né, nós vamos ter diferentes níveis, né? Nós vamos ter o nível como se fosse assim, uma espécie de um iceberg, né? Um primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, né? Que o iceberg a gente vê, né, a parte lá externa, que todo pode perceber, mas a maior parte vai estar abaixo, né, da linha do mar, né, do oceano. Então, o grosso, a parte mais intensa, vai ser fazendo lembrar até um pouquinho a árvore, né? As raízes profundas, que de início vai estar aquela parte assim mais dos artefatos, as coisas mais visíveis, como por exemplo o uniforme, né, as regras claras e objetivas. Depois no nível intermediário são os valores que são compartilhados, né, que é a história da organização, a história, né, o fundador, que aí, por exemplo, tinha uma faculdade em Brasília, particular, que o pessoal que trabalhava lá vivia reclamando que no início, o primeiro dia de treinamento, né, de formação, o fundador da universidade ia lá, contava uma história, como surgiu a empresa, como ele era genial, como ele era incrível, como ele sofreu, e ano após ano, a história era sempre as mesmas, praticamente as mesmas palavras, e a exaltação do próprio ego, os aplausos, tal, aquela coisa toda, e era uma situação que não agregava nada, ou seja, nada não digo, mas era repetidamente o mesmo rito, acabava se tornando um ritual, mesmo porque as empresas têm rito, né? Rito de promoção, né? Tem ritos quando essa pessoa chega à empresa. Eu trabalhei no CIE Santa Catarina, quando alguém era contratado, a gente fazia um tour por cada setor da empresa, a gente ia conhecer o responsável, o gerente, o responsável por isso, por aquilo, então isso acabava sendo interessante, né? Era apresentado os benefícios que a empresa oferecia, as possibilidades, os cursos, então acabava sendo uma prática bastante interessante. E a terceira posição seria as pressuposições básicas, que envolvem então, são crenças que já estão tão entranhadas, já estão tão presentes que já fazem parte até mesmo do próprio inconsciente, né? A pessoa já entra naquele ritmo, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, então é algo que já faz parte, né? A pessoa é algo que a pessoa acaba então é algo já mais profundo, é tão profundo que as pessoas acabam assimilando esse tipo de crença, esse tipo de percepção, e com o tempo já meio que entra já no piloto automático. Então, a gente falar sobre cultura organizacional e quando a gente olha para a mudança, para a gente poder mudar qualquer coisa, isso aí vai envolver necessariamente treinamento, vai exigir, no caso, a gente costuma falar que a mudança ela é uma jornada, né? E ela envolve então treinamento, vai ter que investir no desenvolvimento pessoal e é algo que vem, que tem que vir, né, necessariamente de uma maneira de cima para baixo, né? Então, se você está na base, você vê coisas que você não gosta, que você não acha legais, você poderia propor esse tipo de mudança. Por isso que eu quero falar brevemente, daqui a mais algum tempo, sobre a comunicação organizacional. Porque muitas das vezes a gente perde a oportunidade de ouvir coisas que não estão funcionando, que não estão dando certo, às vezes até da própria linha de frente, a parte operacional, e quando não existe uma linha de comunicação eficiente, a gente acaba perdendo essa oportunidade. Tem um caso clássico de gestão do conhecimento, que é sobre uma empresa de creme dental, que a empresa lá investia e o creme dental não vendia, não conseguia superar a concorrência, sempre ficava para trás. E até então decidiram ouvir a base operacional.
E aí chegando lá, um dos empregados falou, é muito simples, a boca do frasco lá ela é muito grande, quando a pessoa aperta a pasta sai uma quantidade muito grande, então as pessoas acabam optando por outra marca, então eles alteraram isso e conseguiram melhorar as vendas, né? Então uma coisa bastante interessante. Mas mudar não é fácil, então mudar exige investimento e exige também que a gerência, as partes hierarquicamente superiores tenham essa abertura, tenham esse interesse. Mas geralmente isso acontece, em alguns casos, só quando a empresa realmente está muito pressionada. Então, quando se vê contra a parede, ela tem que se reinventar, certo? E no caso da nossa disciplina, foi falado no trabalho final para o segundo bimestre, que é um plano de ação. Seria fazer, nesse momento, uma avaliação diagnóstica acerca de uma empresa, de uma organização, observar aquilo que você acha que não é interessante, que atrapalha o melhor rendimento da empresa e depois desenvolver um plano de ação para ser proposto, né? Claro que a gente não vai levar para a empresa, a menos que haja essa abertura, mas a ideia é um exercício para a gente poder fazer esse diagnóstico, fazer esse levantamento de coisas que talvez você observe no dia a dia. É um trabalho em dupla, você vai dialogar e vai desenvolver esse plano de ação, mas não é agora, vai ser para o ano que vem. Né, que vai ter o recesso agora daqui mais uns dias em dezembro e a gente vai pensar nisso aí mais para frente. Mas a ideia é que vocês já possam estar pensando, vocês possam estar articulando esse plano de ação para a gente desenvolver, porque é a oportunidade de você observar o cotidiano, pensar em ideias, coisas que venham a trazer benefícios, coisas que venham a trazer um maior rendimento, um maior desenvolvimento para a organização que você atua, que você já trabalhou, que você conheça, e traçar esse plano de ação. Mas seria para o final do segundo bimestre, né? Então a gente vai estar articulando isso. Então seria isso, também vem um outro vídeo, vou estar depois compartilhando alguns outros materiais com vocês. E a ideia é a gente continuar pensando, articulando, estou vendo algumas palestras ainda, estou vendo se consigo encaixar ainda para esse bimestre, e eu vou estar informando vocês direitinho sobre essa possibilidade. E tendo dúvidas, entre em contato, né? Então estejam atentos às tarefas do Moodle e a gente segue dialogando, conversando e pensando sobre sobre os temas relacionados, sobre cultura organizacional e mudança.